Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IBioCast. Esse é o episódio 5. Me chamo Letícia Negreiro, sou bolsista para a DIG, sou graduanda também. E gostaria de apresentar a Joana, que ela já se formou aqui em bacharelado também na Unirio, e hoje em dia ela é doutoranda também da Unirio. Então, pode se apresentar um pouco para a gente, Joana? Seja bem-vinda. Obrigada, Letícia. Olá a todo mundo. Bom, eu sou Joana Paula Oliveira. Eu ingressei na Unirio como graduanda em Ciências Biológicas em 2015. Em 2019 eu me formei e já construindo uma trajetória de iniciação científica que me levou ao mestrado também na Unirio. E aí seria o mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, que é focado em biodiversidade neotropical, com um projeto que eu já vinha trazido da iniciação científica, concluí o mestrado e ingressei no doutorado, nessa mesma pós-graduação, que é o mesmo projeto de biodiversidade neotropical, desenhando essa mesma linha de projeto com a mesma orientadora desde 2015 também. Então é uma história aí que se constrói ao longo de todos esses anos. Realmente foi bem um após o outro, né? Bem juntinho. Foi. Eu acho que o que traz isso é justamente a perspectiva do projeto, né? O projeto, ele é um projeto que se chama Guarda-Chuva, então dentro dele outros pequenos projetos vão se concluindo e trazendo novas oportunidades, novas linhas de pesquisa dentro daquilo que a gente imaginava, então vai tudo se costurando no final das contas. Como que foi o início da sua jornada na Unirio? O que te motivou a escolher biologia como área de estudo? A realidade é que eu tenho uma história que acho que não é a da maioria, né? Eu ingressei na faculdade com 28 anos, na verdade. Eu nunca tinha feito o Enem antes, então foi o primeiro Enem que eu fiz. Antes eu tinha feito algumas outras faculdades, eu fiz desenho industrial, não concluindo, mas fazendo pelo menos até a metade. Desenho industrial, psicologia, filosofia, completamente perdida em termos do que eu quero acessar no mercado de trabalho, o que eu quero desenvolver. Biologia, na realidade, nunca tinha passado na minha cabeça. Só que quando eu me vi forçada a escolher de uma lista do SISU, né, e de uma experiência recente que eu tinha tido, né, eu tinha visitado ali o museu que fica ali ao lado da Unirio, o Museu de Ciências da Terra, né, e eu visitei ali um colega do meu pai, e a sala dele, o professor Diógenes, fica ali naquele prédio. A sala dele dava vista para o prédio da biologia. E ele falou para mim que a biologia ficava ali. E eu fiquei com aquilo marcado na cabeça, assim, sem nada mais profundo relacionado a essa experiência, né? E quando eu fui escolher na lista do SISU, eu lembrei disso. Né? Alguma coisa me marcou ali, eu botei biologia primeiro e depois botei ciências sociais, né? Ainda sendo soprada pelo vento. E aí eu passei para biologia, e eu já estava com 28 anos, né? Então a minha experiência da universidade foi um pouco diferente do que eu acho que a maioria das pessoas vive, né? Eu antes disso já tinha acessado o mercado de trabalho, já tinha trabalhado com outras coisas, já tinha viajado para fora do Brasil. Então essa foi assim, a minha porta de entrada foi basicamente essa. Então, no meu primeiro período, eu não fazia ideia do que vinha pela frente. Foi só uma coisa assim, quase que arbitrária, aleatória, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Exato. Só que tudo deu muito certo, assim, foi fantástico, assim, aquelas experiências sem explicação na vida, mas que foi maravilhoso, né? Esse foi o meu início. Isso aí realmente é uma experiência bem diferente, né, das que normalmente a gente escuta, mas é importante também, né, porque tem muita gente que não sabe o que vai fazer ou que entrou também um pouco perdido, né? E é bem importante esse início, né, para você se achar ou não, e talvez ir para outro Eu curso, podia ter então, errado de novo, né? mas acertou. Pois é. Então, você pode falar um pouco sobre sua experiência durante o bacharelado, quais foram os momentos que mais marcaram, né? Essa experiência que você disse que foi, né, de certa forma, inexplicável, né? Foi. Bom,
ali passando o primeiro período, eu já me dei conta de que tinha um sistema de iniciação científica, né, na verdade, de monitoria, né? No primeiro período, a gente se depara com muitas aulas práticas e tal, então a gente conhece os monitores, e, a princípio, a gente tem algumas introduções na área de zoologia, de plantas e tal, vegetal. E eu já, de certa forma, já criei uma certa identidade maior com a área de vegetal, né? No nosso primeiro período, a gente tem a aula de vegetais criptogâmicos com o professor Joel de Paula. E é uma das aulas mais marcantes, assim, até porque é um professor que é bastante pontual, né? A gente tem que chegar bem cedo para as aulas, eu não sei como é que é hoje em dia, mas na minha época a gente tinha que estar em aula já sentado, porque ele começa pontualmente às 7 horas da manhã. Então, e eram aulas bastante extensas, às vezes até às 14 horas a gente ficava, porque tinha prática, a gente tinha muita coisa para fazer. E eu fiquei encantada com aquele universo, e vi que para o segundo período eu estava com vontade de me tornar parte daquele ambiente ali de monitoria, de ensino, né? Que saía um pouco da posição só de aluno, de observador, né? E tentar interagir melhor com esse ambiente. Só que quando eu fui na sala do professor Joel, eu fui junto com um colega meu, e a gente estava com a mesma ideia de pedir para ser monitor, tinha uma fila já de, sei lá, 20 alunos para ser monitor. Aí, quando ele falou isso, eu me dei conta que realmente é super atabalhoado, assim, a aula prática, né? O laboratório é até grande, mas a quantidade de alunos supera. O primeiro período é aquele pessoal que chega, gente que nem sabe se vai ficar na biologia mesmo, mas ficava bem lotado o laboratório. E eu vi que não ia rolar, assim. Eu preferia dar um passo para trás e procurar outra coisa. E eu comecei a catar no Facebook vagas, né, de iniciação científica, e eu achei um post de Facebook que hoje em dia é minha querida amiga Roberta Linhares. Ela tinha postado uma vaga do laboratório da professora Andréa Macedo, que ela é professora de fisiologia vegetal. E era uma vaga que anunciava para trabalhar com plantas medicinais, produtos naturais. Aí eu falei, pô, legal isso daí. Eu não fazia ideia do que se tratava de fato, mas as palavras, né, me chamaram, né? E eu mandei um e-mail para a professora Andréia. Na ocasião, aquele post que eu achei já era velho, não era um post ativo, né? Era um post antigo. Mas mesmo assim, ela me respondeu e marcou uma reunião comigo, acho que, sei lá, para 2 dias depois. E aí foi quando eu conheci o laboratório, o Centro de Inovação em Espectrometria de Massas que tem na Unirio. Pouca gente conhece que existe o Centro de Inovação em Espectrometria de Massas ali, ele fica no prédio da nutrição. É um super laboratório com equipamentos de ponta, sabe? Depois eu falo um pouquinho sobre a área em si, mas são equipamentos super modernos utilizados para fazer identificação de metabólitos, proteínas, né? Fazer até de inorgânicos, tem equipamento para você fazer identificação ali no laboratório. E aí eu encontrei com a Andréia nesse laboratório, é um laboratório que tem que ser mantido a 17 graus, assim, para manter os equipamentos. Ela estava praticamente com roupas de frio, estou revivendo o momento aqui. Ela estava com roupas de frio, assim, de neve, praticamente com touca, e eu me sentindo um pouco assim, o que está acontecendo aqui, né? O título lá era produtos naturais, era plantas medicinais e tal. E aí ela me convidou para sentar e me explicou do que se tratava o projeto e o trabalho, mas a vaga em si não existia. Ela falou, eu estou sem vaga agora, mas se você quiser começar como voluntária, você pode. E aí foi quando ela me apresentou esse universo que hoje é o que me posiciona no mercado de trabalho, né? Então, a minha construção ali acadêmica, como profissional da biologia, foi muito no setor da bioinformática, né? Então, trabalhar ali, começar ali, foi o que traçou a minha trajetória, que hoje me posiciona no mercado como uma bioinformata, né? E é isso, basicamente a espectrometria de massas, a metabolômica em si, né, que é a minha área de especialização, inicia ali, e esse laboratório, junto com a professora Andréia, né,
que me ensinou tudo que hoje eu sei, né? A metabolômica é essa técnica que usa cromatografia. A espectrometria de massa é basicamente uma técnica analítica de mensuração de peso molecular. Então, através do peso das moléculas, do padrão de fragmentação delas, a gente consegue identificar essas moléculas dentro de matrizes que, na minha área, são matrizes vegetais, né? Então, os projetos que a gente trabalha dentro do contexto desse projeto guarda-chuva que eu mencionei, são realmente plantas com potencial medicinal, mas não limitadas a isso. Hoje em dia, a gente também diversificou, né? A gente também trabalha com plantas com potencial aromático, né? Potenciais de fragrância para outros tipos de mercado e indústria que não somente a medicinal. E aí, trabalhei com algumas espécies, tipo a Artemisia annua, que é uma espécie muito importante dentro do contexto do tratamento para malária, né? Então, o laboratório da Andrea não está só ligado com essa técnica analítica, né? Está também ligado à cultura de tecidos, que é uma área que também me interessa muito. Então, a gente trabalhou com um genótipo específico dessa planta, que é adaptado ao clima brasileiro. Ela também trabalha com tratamentos de hormônios nos meios de cultivo dessas plantas in vitro, trabalha com tratamentos de luz. Então ela faz um projeto, tem esse projeto que é bem legal, que é de colocar essas plantas que são cultivadas em laboratório, né, cultivo in vitro, para o tratamento de diversas qualidades de luz. Então, embaixo da luz amarela, vermelha, azul, verde, no escuro, e a gente faz essa observação do crescimento diferenciado e depois faz as extrações para observar isso dentro de um contexto de identificação de metabólitos secundários, né? Diferenciar as classes químicas, como que elas são produzidas de forma diferente para cada tratamento. Então, esse foi um dos primeiros projetos que eu fiz junto com a Andrea, também com plantas da Mata Atlântica, como a Cunila mentoides, que é conhecido como poejo, né? É uma plantinha mentolada. A gente também trabalhou com tratamento de hormônios diferenciados, de berilina, o BAP também. Então, a gente fez essa diferenciação. E trazendo para o que foi marcante assim, desse período, né? Muito, muito em relação ao incentivo que minha orientadora me dava para finalizar esses projetos, para colocar eles no papel, para que eles virassem artigos. Então, eu sempre tive um incentivo muito forte dela para que isso acontecesse. Então, paper para congresso, paper mesmo, publicado em revistas científicas. E eu tenho certeza que foi isso, muito mais isso do que qualquer capacidade minha de tirar notas boas numa prova. Não sou tão boa assim de fazer prova. A construção desse currículo no meu bacharelado foi essencial para a minha jornada, assim, para eu ser aceita depois em mestrado, em doutorado, em outras participações que eu já tive. Então, esses trabalhos que a gente foi fazendo junto, com a metabolômica, me deu essa base muito importante que eu incentivo muito qualquer pessoa que esteja no nosso sistema de interação do laboratório a fazer também, que é concluir esses projetos e publicar esses trabalhos, né? Então, eu dividi um pouco a minha vida acadêmica, entrei na iniciação científica, que a princípio a gente assina um termo de responsabilidade de que a gente tem que cumprir 20 horas semanais, mas a realidade é que se a gente quer um pouquinho mais ali no final, né, tem que se dedicar até um pouco mais do que isso, fim de semana, feriado, para no final ter alguma coisa consistente para botar no currículo e se destacar, né? Sendo bem direta assim. Então eu dividi bastante o meu tempo na graduação, o que foi bem marcante para mim, né? Eu resolvi ir de cabeça assim, né, nessa rotina que foi até bastante puxada com a graduação em si, né? Então tem que manter o CR alto, tem que fazer tudo, tem que se graduar, tem que terminar. Então, no final das contas, assim, isso que acho que foram os lances mais marcantes ao longo da minha graduação, além do que eu já comentei com você, né? Lá no início, os vegetais me chamaram a atenção, então eu escolhi meu caminho ali
por pura intuição, por amor. Sempre tem alguma coisa que mexe um pouco mais com a gente, então eu acho que é esse caminho que tem que ser seguido mesmo, né? Não tem jeito. Uhum. Porque a biologia, ela realmente é uma área muito grande, então eu acho que é a única forma que eu também entrei dessa forma um pouco mais perdida, né? Porque eu falei, nossa, tem tanta coisa, meu Deus, como que eu vou escolher? Eu posso E te perguntar aí, ou só você me pergunta? Você também pode, é. claro, é uma conversa. Tá, beleza. Você foi para que área aí na biologia? Hoje em dia eu estou mais na área de biologia marinha, mais voltada para tubarões, então estou no laboratório com o Rafael Fortes, então Ah, legal, legal. Bacana. aí foi bem isso por causa de um estágio que eu fiz esse ano ainda, fiz lá no Aquarrio, aí meio que Ah, que meu olho massa. brilhou e eu falei, não, é isso aqui que eu quero seguir. E aí agora eu Poxa. tô correndo atrás de congresso, de papers, né, fazer o TCC para Uhum, depois ir para o mestrado, então tô uhum. nessa parte da correria. Que legal. Eu tenho um co-orientador, que é o professor Rodrigo Tardan, não sei se você conhece ele. Ele é da parte de mais de biologia marinha do que terrestre, né? Mas como ele trabalha com modelagem ecológica, que também faz parte do meu projeto, né? Eu tenho essa proximidade com ele também, esse mundo encantador aí da biologia marinha. Mas não é minha praia, desculpa, desculpa trocadilho. Muito bom. É, e aí, indo um pouco agora mais para o seu mestrado e doutorado, né, que a gente uniu em uma coisa só porque você fez um depois do outro. Aham. Fala um pouco mais sobre essa transição, né, do mestrado e agora o doutorado na Unirio, sobre sua pesquisa em botânica, principalmente relacionada à biotecnologia, cultura de tecidos, metabolômica e a Isso. bioinformática, né? Quais os objetivos e descobertas, né? E também teve a sua patente, né, nesse meio. Isso, a patente veio em 2021. Eu comecei o mestrado em 2020. Bom, vamos lá. Saindo da graduação, o meu TCC foi um artigo que a gente publicou. A gente publica bastante em parceria com o pessoal da nutrição, que é o pessoal lá do laboratório de bioativos, com a professora Gabriela Koblitz, com a professora Mariana Larraz também, que hoje em dia é a diretora de pesquisa. E muito do contexto de identificar metabólitos com potencial bioeconômico, né? Então, todo projeto ele vem com essa pegada. E bioeconômico dentro do contexto de qualquer indústria que você imaginar. Inicialmente medicinal, só que, né, se desdobrando para outros potenciais também. Então, a gente avaliou nessa espécie, a Conila mentoides, que alguns potenciais antioxidantes, né, alguns potenciais anticancerígenos, enfim, moléculas que têm esses potenciais eram expressas de forma diferente a depender do hormônio que você utilizasse. Né? E aí, como a gente estava ali no contexto do curso de Ciências Biológicas e como a pós-graduação da Unirio tem uma pegada que é bastante voltada para projetos de conservação, né, que não é necessariamente restrita a isso, né? Acho que a questão mercadológica, né, de importância bioeconômica é aceita, só que tem essa pegada de que as duas coisas têm que vir de mãos dadas, né? Então aí eu falei com a Andréia isso, eu falei, Andréia, acho que o nosso projeto ele está muito voltado só para identificação, uma coisa muito descritiva a respeito do potencial dessas espécies. Só que a gente não consegue ainda, com o que a gente faz, chamar a atenção para a necessidade de conservação dessas espécies. Porque você fala delas, quer dizer, a gente fala delas, a gente diz que elas são muito preciosas, um potencial de valorização incrível, e a gente está praticamente convidando as pessoas a arrancá-las fora da natureza, né? Isso acho que não é esse o caminho. Até quando a gente estava escrevendo a discussão desse trabalho, já foi puxando um pouco para esse lado, né? Para a questão da necessidade de conservação de espécies com potencial medicinal que estão na natureza.
E aí, nesse meio tempo, acho que foi no meu penúltimo período da graduação, foi quando eu fiz uma disciplina que se chama Biogeografia. E nessa disciplina, a gente tem que fazer um projeto dentro de algumas técnicas, né? Dentro de alguns tipos de análise. Né? Eu não lembro as outras, mas eu optei por fazer modelagem ecológica, que é a modelagem de potencial de distribuição das espécies, né? Com a professora Maria Lúcia. E nessa ocasião, eu fiz um projeto com baunilhas brasileiras. Então, o meu projeto lá dessa disciplina foi fazer modelos de predição da distribuição potencial de 2 espécies de baunilhas brasileiras, uma endêmica aqui do Brasil e outra presente. E eu me encantei também por essa área que também é muito carregada de, aí no caso seria geoinformática, né, biogeoinformática. E eu falei, cara, isso aqui é o que faltava, né? Que era exatamente isso que faltava para chamar atenção para o potencial de valorização agregado à atenção que a gente tem que ter à conservação dessas espécies. Eu comentei isso com a Andréia, eu falei, Andréia, vamos juntar as duas coisas. Vamos falar de metabolômica, vamos difundir o potencial bioeconômico dessas espécies e, ao mesmo tempo, dizer como a gente pode conservar essas espécies na natureza. Aí eu convidei a professora Maria Lúcia para ser minha orientadora, foi minha orientadora durante o mestrado, e fui introduzida de forma mais contundente assim, dentro desse novo ecossistema, que é uma coisa diferente. Assim, você praticamente não encontra publicações que tenham esse viés assim, de juntar essas duas técnicas analíticas. E, de fato, é uma coisa bem complicada. Assim. Até hoje, a gente mesmo no nosso grupo não publicou as duas coisas juntas. Acaba que as coisas acabam sendo separadas. Mas, no projeto do mestrado, surgiu no PPG Bio, né, no programa de pós-graduação, para você submeter um projeto para seleção, você já tem que colocar no projeto a sua ideia de divulgação científica. Então, você tem que ter um projeto, você tem que ter objetivos ali bem claros, e no final você tem que ter uma estratégia para difundir aquilo para fora do contexto acadêmico. Então, tipo, abrir uma conta do Instagram está valendo, contando que você tem ali uma estratégia para fazer isso, né? Difundir ali no Instagram, atingir tantas pessoas, né? Entrar em contato, networking, etc. Mas aí eu pensei, bom, eu tenho aqui uma base de informática, né? Eu sabia um pouquinho de web design e tal. Falei, eu vou fazer um site, né? Vou fazer um site em que eu reúna esses dados. Então, um dado aberto, né, para acesso livre, acesso à informação livre, tanto das moléculas que eu identifico nessas plantas de interesse, quanto os mapas de conservação, os mapas de orientação de conservação para essas espécies com base nos modelos ecológicos, né? E aí surgiu a Biomiteca. A Biomiteca Biomiteca, e bio de biologia, né? Ome de ômicas, ciências ômicas, metabolômica, né? E teca de biblioteca. Então, juntando tudo isso, né? A ideia é fazer esse repositório que reúne informações que valorizam as espécies dentro de um contexto de bioeconomia, e isso andando de mãos dadas com estratégias para conservação. Aí a ideia do projeto se concatenou ali no site, na plataforma. E a gente, enquanto publicação, a gente continua publicando as coisas um pouco independentes, né? Apesar de que eu estava tentando agora reunir um trabalho de vanilla, que são as baunilhas brasileiras, né? As duas coisas, mas é realmente bastante complicado. É muita informação, é um trabalho muito gigante para um artigo. Bom, aí a Biomiteca é biomiteca.com. Você acessando tem uma página inicial, aí você tem que fazer o registro para acessar, e lá eu já depositei os dados
de algumas identificações de moléculas de uma espécie que é super interessante, a Cirtopode glutinifera, que faz parte do contexto das orquídeas da Mata Atlântica que a gente estuda. Então, a Cirtopode glutinifera é uma orquídea terrestre, comum em Inselberg. Se você vai ali na Cláudio Coutinho, atrás da Unirio, você encontra ela no Costão Rochoso, ali do Pão de Açúcar também. E, bom, ela tem já uso na indústria, né? Há pouco tempo a gente soube que o pseudobulbo dela já é utilizado numa linha da Lancôme como bioativo, assim, é uma coisa muito incrível. Eu fiquei sabendo isso semana passada, eu falei, uau! E realmente, assim, faz muito sentido com as descobertas que a gente fez. Essa é uma planta que produz muitos ácidos, né, com efeito antioxidante no pseudobulbo. Isso só valida, né, o que a gente vem fazendo. Infelizmente não foi a nossa patente, mas foi a patente de alguém, mas foi um trabalho muito interessante que a gente fez. E dessa espécie também tem lá alguns mapas preliminares, né, como eu estou submetendo ainda o artigo da modelagem ecológica dessa espécie, tem dados preliminares lá na plataforma. Mas, enfim, a plataforma está lá, eu vou abastecendo ela, né, conforme eu vou concluindo etapas do meu doutorado. Do meu mestrado foi só essa espécie, e para o doutorado a gente manteve essa mesma linha de raciocínio para o projeto, que é unir essas duas técnicas, e juntou uma vertente de estudo. E dessa vez é o estudo de bioatividade in sílico. Então, a bioatividade in sílico é quando você testa o potencial de uma molécula de ser antioxidante, de ser anti-inflamatória, ou de ser capaz de inibir algum alvo terapêutico, como, sei lá, uma acetilcolinesterase, que está ligada à doença de Alzheimer, por exemplo. Então, fazer todos esses testes computacionais, e aí mantendo a minha linha da bioinformática, né? O que não quer dizer que eu não vá a campo. Eu super vou a campo também. Tem gente que tem um pouco de preconceito com bioinformata, porque acha que fica atrás do computador, mas assim, eu gosto muito de ir a campo, né? A maioria dos projetos que eu trabalhei, eu fui a campo para coletar, principalmente no projeto das baunilhas brasileiras. E é no projeto das baunilhas brasileiras que o meu projeto de doutorado se foca, né? Basicamente, são 3 espécies da biodiversidade brasileira que estão no meu projeto. E essas baunilhas brasileiras são os nossos xodóis lá no laboratório, porque elas também são fruto, com perdão do trocadilho também, do início da história da nossa startup. Mas vou falar do doutorado primeiro, né? Que também teve todo esse contexto de construção de um texto de patente. Então, a gente publicou um artigo a respeito das espécies de baunilha brasileira, a gente fez a metabolômica dessas espécies, encontrou ali moléculas com potencial para a indústria e publicou. Esse trabalho também foi com o pessoal da nutrição, que eu já citei aqui, e também com o professor, doutor, meu co-orientador, e hoje conselheiro da nossa startup, o Dr. Rafael Garret, lá do Instituto de Química do UFRJ. Então, o texto da nossa patente é basicamente a de composições e agentes flavorizantes e aromatizantes com base em baunilhas da biodiversidade brasileira. E a gente começa, obviamente, com baunilhas da Mata Atlântica, mas a gente expande para outros biomas também. A baunilha é uma espécie que está amplamente aqui no Brasil. 30% da biodiversidade de baunilhas do gênero Vanilla está no Brasil. Algumas dessas espécies são altamente aromáticas e a gente trabalha com essas espécies, né? Essas baunilhas, elas têm o potencial, algumas espécies, né, de substituir a baunilha que hoje em dia é importada, né? Você talvez já tenha ouvido falar que a baunilha é a segunda especiaria mais cara do mundo. Em 2018, ela bateu o preço da prata a $600 o quilo. Então, realmente, existe um problema de mercado com o supply da baunilha. E as baunilhas brasileiras estão aqui, né, praticamente inexploradas. Existe também um gargalo muito grande, muito forte, que é o da implementação da cadeia de cultivo. E quando
a Andréia olhou para tudo isso, ela falou, cara, existe aqui, dentro da expertise desse laboratório, o início, meio e fim. Né? Desde aquele trabalho que ela faz com cultivo in vitro, né? Cultivo de células, cultura de tecidos. Isso é o início para a implementação de uma cadeia de cultivo sustentável, né? Até o que a gente faz no final, que é a formulação desses produtos potenciais para o mercado, que é com extratos e composições dessas espécies de baunilha. Então, existe esse potencial de substituição dessa baunilha de fora, e as baunilhas brasileiras, elas também têm todo o que o pessoal que é mais da indústria, né, de aromas e fragrâncias fala, que é todo uma paleta de cores novas, né, dentro do que é conhecido atualmente como conceito de baunilha. Você pensa em baunilha, você pensa naquela coisa doce, cremosa, né? E as baunilhas brasileiras, além de trazer isso, elas trazem também outras notas, né? São notas novas. Se imaginar no contexto assim de vinho, por exemplo, né? Naquelas uvas todas, né? A baunilha também tem essa qualidade, né? De variar, né? A depender do seu gosto, existem variações para as baunilhas também, algo que ainda não é explorado no mercado. E aí, essa foi basicamente a nossa patente, né? A escrita técnica científica com base nisso que eu falei agora. E no meio do meu mestrado, a gente está com esse projeto da patente, isso tudo feito junto com a Diretoria de Inovação Tecnológica da Unirio, que chama DIT, né? A patente foi depositada por eles. Atualmente, a patente, na verdade, está num processo ainda lá no INPI, que é o processo de avaliação da patente, que, no final das contas, ela é aceita ou não, né? Ela é concedida ou não. A gente ainda está no processo. E a gente também fez o depósito internacional. Então, a gente tem prioridade para depositar essa patente em países que a gente vai escolher eventualmente. Então, está no meio desse processo. E, de repente, surgiu um edital de seleção de projetos da universidade para entrar no mercado, né? Para entrar num contexto de mercado diretamente. Então, a gente estava o tempo todo mirando para isso sem saber. Né? A questão da startup, ela surge muito mais por um incentivo externo do que propriamente por uma vontade nossa. A gente tinha muito mais medo do que vontade. A gente pensava nisso, não vou, tá maluco, não vou fazer isso. Isso é coisa de maluco. Até que surgiu o edital, a gente se inscreveu e aí a história continua por aí. E dentro desse contexto também que foi incluído da bioinformática, das análises de bioatividade em sílico, a gente está também planejando fazer o estudo de alimentos funcionais. Né? Então, a gente quer entender qual é o potencial de espécies que são comestíveis, né? que é assim que elas acessam o nosso organismo através da ingestão, como que elas têm potencial de atividade de alimento funcional. Também é interessante, hoje em dia, dentro de um contexto de self-care, né? O pessoal está tentando comer melhor, né? E tal. Então, isso também algo que tem a pegada mais também bioeconômica, mas também dentro de uma linha que a gente vem seguindo junto com o pessoal da nutrição, né? Que também tem essa pegada de entender essa bioatividade aí. Então, seria basicamente a atividade antioxidante desses alimentos. Então, as espécies que a gente vai selecionar, talvez mais voltadas para isso, mas principalmente as espécies de vanila, que também são bastante palatáveis, né? Bem gostosas de se comer. E você estava falando da startup, né? Você começou a falar da startup, que teve esse edital. E quais foram esses desafios iniciais, né? Porque você comentou que vocês tinham bastante medo. Como que começou isso tudo, né? Através desse edital? Olha, o edital foi um edital da Emerge Brasil. Eles são um grupo muito bacana de pessoas que fazem prospecção de projetos em universidades brasileiras e que têm potencial para se tornar produto ou serviço na indústria e no mercado. É o que eles chamam de Deep Tech. Então, eles focam mesmo em tecnologias que tenham essa profundidade assim
dentro do contexto da biologia, de biotech ou de materiais mesmo, que possam ser levadas do laboratório para o mercado. E eles enxergaram isso no nosso projeto. Quer dizer, bom, abriu o edital, né? Vou contar a história do início. E a Andrea mandou assim para os autores da patente, né, que a gente já tinha depositado, e também para o projeto de Cirtopodium, que é a orquídea terrestre, mandou para os autores do artigo que a gente publicou, o pessoal topou. E o projeto da baunilha foi o projeto que foi seguindo adiante nas etapas. Foram muitas etapas, sei lá, umas 5 etapas, até a gente ter o ok final, e a gente foi passando por elas. E o legal desse edital é que ele ocorria concomitante a entrevistas com um player do mercado. Não vou colocar aqui o nome da empresa, mas é uma empresa muito grande na área de cosméticos e beleza, perfumaria e tudo. E a gente foi fazendo essa seleção, né, esse edital, com base no feedback que a empresa dava, a gente gerava oportunidade de passar para a próxima fase. Então, a gente já entra aí nesse edital com essa validação, vamos dizer assim, de um player do mercado que vê potencial na nossa proposta. E chegamos até a última fase, do final foram selecionadas 6 startups, das mais de 200 que participaram, a gente foi selecionado, e recebemos um investimento que se chama investimento seed, semente. Então, é um investimento para abrir a startup, basicamente, né? É um investimento para a gente ter CNPJ, para a gente entrar para o sistema de conexão com empresas, né? Então, a gente já participou de alguns eventos. A nossa startup, no momento, ela está só em São Paulo, mas a gente está planejando trazer o CNPJ para o Rio de Janeiro. Então, para a gente existir como empresa, como startup, com um projeto e com o que eles chamam, né? Não sei se você ou quem está assistindo conhece o Shark Tank, né? Que o pessoal faz o pitch, né? Então é o tal do pitch. A gente entrou para um projeto de aceleração que é para a gente formatar o nosso pitch. Então, hoje em dia, depois de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Depois de 6 meses, o que a gente tem feito, né, nesse meio tempo de aceleração é a consolidação desse pitch. Porque a gente não necessariamente entrou no edital com um serviço ou um produto formatado, foi só uma ideia, é o que eles chamam de ideação. E essa ideia é que fez florescer algumas possibilidades, né? Então a gente se encaixou dentro desse contexto de mercado, que obviamente assim, a baunilha está relacionado, que é alimento, bebida, mas muito também o que a gente não a gente não imaginava tanto, né? Que é na parte de perfumaria e cosméticos, que a gente vê muito potencial para as baunilhas aí também. Então a formatação desse pitch dentro do sistema de aceleração da Emerge foi o que a gente veio fazendo nesses últimos 6 meses, e isso foi completamente... E aí, aquele... você tá louco, não vou abrir uma startup? Que a gente pensava lá na frente, foi a validação disso. Realmente é um negócio de louco, alucinante. O que eles chamam de aceleração é mesmo uma aceleração, assim... É um universo completamente diferente. A gente entra com uma cabeça, assim, muito de laboratório, acadêmica, de científica e tal, técnica. E hoje em dia, para apresentar o nosso projeto, nem metabolômica eu falo mais, né? Porque não tá no consciente das pessoas, elas não têm isso na cabeça. Apesar da minha vontade, né? Ou da vontade de quem é da área de difundir esse conceito, não faz parte do linguajar do mercado. Então, é uma readaptação completa de como transmitir essa mensagem do projeto e, ao mesmo tempo, convencer as pessoas de que ele tem valor, né? Porque a gente está exatamente nesse momento de captação. A gente precisa de captação para implementar. E aí, como eu falei para você, desde o início, desde a implementação da cadeia de cultivo de baunilha brasileira, que não existe atualmente no Brasil. Então, é um projeto certamente de longuíssimo prazo, a gente não faz ele com pressa, né? Apesar de ser necessária essa aceleração, ele é passinho a passinho mesmo.
e a gente está aí no momento buscando essas oportunidades, né? Mas foi muito gratificante, tem sido muito gratificante. O meu desafio particular como aluna da pós-graduação é conciliar o doutorado com esse projeto da startup. É isso que eu ia perguntar, né? Que como sua função de diretora, tipo, de pesquisa da startup e conciliar com o doutorado, tipo, como que está sendo isso, né? Está sendo como foi a minha graduação, praticamente sem fim de semana, sem feriado, sem nada, mas assim, é o que eu estou apostando nisso, sabe? Estou apostando muito nisso. Tenho o suporte, o apoio, né? Na startup, eu esqueci de mencionar, né? Obviamente, a startup ela é formada por mim, pela doutora Andréa, que hoje em dia é minha sócia, e também pelo Rodrigo Guerra, que é o nosso CEO. Na verdade, o nosso CEO é o cara que escreveu a nossa patente. A gente contratou ele para escrever a nossa patente. A gente se deu muito bem, eu, André e ele, e a gente fez esse trio. E hoje em dia a Omic Blend, Inteligência Sensorial, que é a nossa startup, é formada por nós três. Então, existe todo o nosso sistema de apoio, né? Que todo mundo se ajuda, todo mundo faz quando pode e tal. Mas ainda, obviamente, com a dedicação parcial, né? Não tem como dedicar totalmente agora. E é um desafio para mim conciliar, mas eu acho que com a mentalidade que a minha orientadora insistiu em formar em mim desde lá de trás, né, que é o de se organizar para fazer publicação e tudo, eu venho tentando manter esse ritmo e priorizando isso, né? Então, a verdade é que a startup acaba ficando secundária dentro daquilo que é uma necessidade principal, que é da minha formação acadêmica, né? Então, apesar de ser um desafio, eu tenho claro assim na minha cabeça o que é ok e o que é necessário, né? Acho que isso é uma vantagem de ter entrado mais velha para a universidade, né? Acho que ter essa maior cabeça, assim, maior paciência para organizar e priorizar as coisas, né? Mas Com basicamente certeza. isso. Com certeza, porque é muita coisa. É coisa Você tá me falando e eu tô, meu Deus. Eu converso às vezes com algumas pessoas quando a gente vai em eventos assim, porque o pessoal, na verdade, tem bem o meu perfil, assim, é o pessoal da universidade que abre startup, que tem a tecnologia, que quer levar para o mercado e tal. Mas a maioria das pessoas que eu converso não são pessoas que estão na pós ou, enfim, se graduando, são pessoas que já terminaram, né? Então elas ficam realmente falando, mas tu é maluca mesmo, né? Vamos ver se eu sobrevivo. Mas é normal, na verdade, você ver esse pessoal que já se integra com o ambiente assim, de startup, né? É o que eu tenho visto por aí. Apesar de ser uma novidade na Unirio, né? A gente é a primeira startup da Unirio, que na verdade não é nem startup, né? O que a gente é de fato, por ser um brotinho da Unirio, né? Por ter saído da Unirio, a gente é uma spin-off, é o que chama, né? A Unirio, ela está bem incipiente nesse processo de seguir as premissas da Lei da Inovação de 2004, só que nesse momento, né, a Unirio acabou de participar da Rio Innovation Week, né, está para ser estabelecido como coordenador da direção de inovação tecnológica o professor Tiago Renault, ele está vindo lá da Rural, e já com os olhos para vários projetos que vão impulsionar esse setor da Unirio de inovação. A gente vai ter a primeira Olimpíada agora, se eu não me engano. Eu vi ali tava passando pelo elevador, eu vi que a gente vai ter uma Olimpíada de inovação. Eu falei, caramba, que diferente. Isso também é encabeçado pela professora Marisa Almeida, que é da engenharia de produção. Então, eu acho que os projetos da Unirio estão começando a surgir e está começando a se consolidar, porque, de fato, a gente não tem, por exemplo, normativas que dentro de uma visão burocrática, que afirmam a Omic Blend como incubada na Unirio, né? A gente quer isso muito, só que ainda está nesse processo de existir a norma que diz o que tem que ser feito para a gente ser, né?
A gente se considera, mas a Unirio ainda está construindo isso e a gente está meio que junto, né, nesse processo. E eu acho que a gente está num bom caminho, né? A gente está num bom caminho. Vai ter a Olimpíada, teve o Rio Innovation Week, tem o projeto Empreende Unirio, que também está justamente levantando essas iniciativas, pessoal da engenharia de produção, pessoal da matemática, né? Então está todo mundo meio que se encontrando aí nessa aventura de inovação, né? Na Unirio. Mas a gente é bem jovem ainda, a gente tem bastante caminho pela frente. Com base nessa sua jornada, né, tanto acadêmica quanto de empreendedora, que conselhos você daria para os estudantes de biologia e empreendedores que desejam seguir, né, com um caminho semelhante? Cara, a primeira coisa que eu diria é não perca um segundo da graduação assim que você entrar, procure um laboratório. Primeira coisa, procure um laboratório. Por mais que não seja o laboratório que você vai ficar, eu dei uma certa sorte, né? A forma como eu trilhei as coisas, acho que tudo sempre teve um vento soprando e me levando. E eu acabei entrando no laboratório certo de primeira, né? Apesar de ter batido lá na porta do Joel, eu senti ali que não era por ali, né? Mas entre no laboratório. Se você gostou de alguma disciplina, no primeiro período, conversa com esse professor, com essa professora, entenda como é que é o processo de iniciação científica. Muito importante participar dos simpósios da Unirio, das jornadas de iniciação científica, da semana de integração acadêmica, que vai ter até agora, semana que vem. Isso tudo é basicamente, óbvio, a gente tem as disciplinas, a gente tem toda a experiência das aulas práticas e tudo, mas incrível, o que fica é exatamente essa interação que você faz com a comunidade científica. Não tem jeito, é o que você faz com a barriga na bancada, que você aprende com o seu colega e que depois você vai ensinar para o próximo que vai entrar no laboratório. São os treinos das apresentações que você vai fazer. A gente tem as apresentações nas disciplinas, dos tópicos que a gente estuda nas disciplinas, só que isso não é nada comparado a uma apresentação de um projeto que é seu, sabe? Que você construiu, que você gerou resultado, que você botou a mão na massa, foi a campo, subiu em árvore, cavou buraco, né? Usou peneira, mediu o dente do tubarão, sei lá, tudo que você faz, sabe? E aquilo ali é um resultado que você gerou, junto com os coautores, né, seus orientadores, e a dinâmica disso é completamente diferente. Isso é o que eu diria que 80% da sua formação como cientista está aí, né, nessa interação com a comunidade científica. Então, depois de entrar para um laboratório e agarrar pelo chifre um projeto seu, né, construir essa carreira, né, tentar dar uma linearidade dentro da sua formação, porque, no final das contas, eu também devo muito a essa trajetória à minha orientadora, que me levou, me deu a mão, me puxou por esse caminho, de me firmar dentro de uma técnica analítica que hoje em dia dá nome ao que me coloca no mercado de trabalho. Se não existisse a startup, se não existisse mais esses projetos, se eu tivesse ido por outro caminho, eu teria uma vaga me esperando no mercado de trabalho, que é a vaga da bioinformática. E, aliás, eu volto a mencionar, né, existe um certo preconceito com essa área, mas a verdade é que essa área é escassa de profissional. Muita gente procura por bioinformatas, e isso dentro de diversos métodos analíticos, né? Dentro da genômica, da proteômica, da metabolômica, da big data, de forma geral, sabe? E isso não limita você a ficar na frente de um computador, você faz tudo, na verdade, você só acrescenta a sua rotina, o seu desenho experimental, a parte maçante na frente do computador. Obviamente é para quem gosta, quem não gosta não é também nada contra quem não gosta de computador, mas não, o que eu aconselho é que não existe esse preconceito assim, de você tentar furar um pouquinho essa barreira seja lá de dificuldade ou de alguma coisa que alguém já tenha te falado, né? Agregar isso para sua
capacitação, porque cada vez mais estamos entrando aí na indústria 4.0 e você cada vez mais vai ver que é necessária essa base, informática básica, programação básica, né, estudar um pouquinho de Python, estudar um pouquinho de R, né, tentar minimamente colocar isso no currículo, né, o Python básico, intermediário, né, porque você sempre pode evoluir dentro de onde você estiver, mas se você já tiver uma iniciativa, uma proatividade nesse sentido, não fica com medo, você vai continuar indo para o campo, você vai continuar fazendo tudo que você faz ou gosta de fazer, laboratório, bancada, tudo isso faz parte do processo, mas incluir essa vertente, né? Principalmente agora, né? Essa inteligência artificial aí, saber usar essas ferramentas a seu favor, né? Eu estava agora, eu vi um evento que minha orientadora me mandou, inscrições até hoje, 10/10. Meu Deus. Eu já tinha um artigo pronto, escrito, sendo submetido para revistas. E eu preciso fazer um resumo dele. Inteligência artificial, gente. Eu tenho 300 outras coisas para fazer. Faça um resumo de 300 caracteres com base nesse artigo que eu mesmo escrevi. Então, vá lá, faz, formata, depois você dá uma lida, ajusta o que tem que ajustar. Pronto, resolveu um evento que você pode participar, colocar no seu Lattes depois, com flexibilidade que você dá para utilizar essas ferramentas, né, para agregar. Então, assim, meus conselhos são esses em relação à produtividade, né? Além disso, focar bastante na publicação, porque acho que todos os editais de seleção para doutorado, mestrado, vaga de concurso, tudo isso currículo conta. Então, um esforço a mais para você ter publicações vale muito a pena mesmo. É para pontuação, sabe? Às vezes você não vai bem na prova, você não vai bem na prova oral, você não vai bem na defesa do teu projeto, mas você tem um currículo maneiro, ele pode te disparar na frente, entendeu? Porque às vezes você vê outros candidatos que não ligaram muito para isso, mas na verdade tem uma pontuação muito importante aí nesses processos seletivos. E se vocês têm vontade de empreender, de lançar para o mercado o projeto que vocês tiveram na graduação, se faz sentido isso, né, dentro da sua cabeça, até explico por que isso fez sentido dentro da minha cabeça, né? A gente, como cientista, a gente produz dados e a realidade é que esses dados, né, essas informações super preciosas fazem estrangeiros ganhar dinheiro, né? O pessoal vem aqui, lê o seu artigo e fala, pô, legal isso aqui, eu vou patentear, eu vou usar isso aqui, eu vou criar produto. Então, a realidade é, o que me deu ali, né, a coceira que me deu foi essa. Eu falei, não, quem vai ganhar dinheiro é o Brasil, quem vai ganhar dinheiro é o Unirio, quem vai ganhar dinheiro é quem está escrevendo isso aqui. Né? Então, essa foi a coceira que me deu. Então, se você tem essa coceira também, eu incentivo você a correr atrás disso. Né? Vá na diretoria de inovação da Unirio, converse lá com o pessoal, veja se seu projeto faz sentido, óbvio, junto com o seu orientador, e mergulhe de cabeça, tenta, pelo menos, sabe? A gente está precisando dessas iniciativas, sem dúvida. Eu gostaria de agradecer muito, foram realmente conselhos muito valiosos e sua trajetória, nossa, é muito interessante. Obrigada. Mesmo que a parte de botânica e vegetal não seja minha área, eu fiquei assim, vidrada do que você estava me contando, então gostaria muito de agradecer e todo sucesso aí para a startup. Deus que agradeço. Vai dar certo todo esse processo com a Unirio e é muito importante tudo isso que você disse aqui hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, fiquei lisonjeada, queria parabenizar agora, gravando, né, a iniciativa da direção do IBIO, é o professor César, né, que está no comando da direção. O César e a Fernanda também, que está envolvida no projeto. Então, assim, parabéns de coração, sou fã do professor César, é ali nosso vizinho de porta do gabinete da 512, já aprendi muito com ele também, ele estava na minha defesa do TCC, teceu comentários que também
certamente até hoje me guiam, né? Então, parabéns aí para vocês também, muito obrigada.